Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje falaremos de mais um salmo. Hoje falaremos do Salmo 63. E o Salmo 63 nos mostra o tamanho do desejo de Davi de estar na presença de Deus. Esse salmo foi escrito quando Davi fugiu para o deserto da Judéia, fugindo da ira assassina do seu filho Absalão, que queria usurpar o seu reino. Essa história podemos ver lá em 2 Samuel 15. O Salmo 63, ele é considerado o salmo mais amado dos salmos. A igreja dos primeiros séculos, após a era apostólica, adotou esse cântico para a abertura dos cultos. Ele era chamado do hino da manhã. O salmo mostra qual a prioridade do homem de Deus quando estava vivendo sob pressão. Davi, no deserto, fugindo do seu próprio filho, ele não escreveu: tira-me esse problema, por mais que não seria pecado pedir isso. Mas ele, nessa adversidade, ele quer a presença de Deus. Ele não sente saudade do trono, mas é do santuário de Deus. Ele não sente saudade do palácio com todo o seu conforto, mas era da presença de Deus. Davi não apenas desejava os favores temporais ou mesmo espirituais de Deus. Ele estava enfrentando a sede, calor escaldante, fome, mas não é isso que Davi se concentra. A prioridade de Davi não são as necessidades, mesmo que sejam reais. A necessidade de Davi, naquele momento, era Deus. Ele queria Deus. Ele necessitava de Deus. Podemos, então, assim chamar esse salmo do homem que busca a Deus. Eu vou dividir esse salmo em 3 partes. A primeira parte, o homem em busca de Deus faz de Deus o seu desejo, verso de 1 a 4. A segunda parte, o homem em busca de Deus faz de Deus o seu deleite, verso de 5 a 8. E o homem em busca de Deus faz de Deus a sua defesa, os versos de 9 a 11. Vamos então desenvolver cada uma dessas partes, a começar pela primeira parte que diz: o homem em busca de Deus faz de Deus o seu desejo. Verso de 1 a 4, olha o que nos diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente de todo o meu coração. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. O desejo de Davi de estar com Deus é expresso logo no início do salmo. Ó Deus, tu és o meu Deus. Eu busco a ti com afinco de todo o meu coração. Essa é uma expressão de desejo de alguém que se vê privado daquilo que anseia, visto que no versículo 2 ele se refere ao tabernáculo do Senhor que estava em Jerusalém e que abrigava a arca, a qual, na fuga, Davi teve de deixar para trás. O desejo de estar com Deus pode ser visto no fato de que a ausência do tabernáculo e da arca, para o salmista, era pior do que outras carências óbvias de quem está no meio de um deserto em fuga a fim de salvar a sua vida. Davi deseja o Senhor mais do que a sede do deserto, de saciar a sede do deserto.
Minha alma tem sede de ti. Meu corpo desfalece por ti, em terra seca e árida, sem água. Na verdade, o corpo de Davi devia estar desfalecido por falta de água, por ter de consumi-la de modo racionado. Esse era um procedimento normal em uma travessia ou estadia em lugares desérticos. Porém, Davi lança a mão desse anseio por água para se referir ao que realmente o preocupava: a distância da arca e da presença do Senhor. A distância dessa presença afligia Davi mais do que a sede no deserto. Davi deseja o Senhor mais do que conservar sua vida. Sua fuga de Absalão e os demais traidores se devia ao risco de morte. Estava no meio do deserto porque queria proteger a sua vida. Mas nem a vida superava a importância de Deus para o salmista, no que diz o versículo 3, porque o teu amor é melhor que a vida. O amor de Deus é melhor que a vida, diz Davi. É melhor do que os filhos, melhor do que os cônjuges, do que a comida, bebida, realizações profissionais. A graça de Deus é melhor do que viver. Porque a vida sem a graça de Deus não tem graça. Ninguém vive sem a graça. Amados, não acredite na expressão que diz: o melhor que a gente pode ter é a saúde. Tendo saúde, a gente tem tudo. Não é verdade. O melhor que a gente pode ter é a graça de Deus. O amor de Deus é maior que a vida, maior que a saúde. Se eu não tiver a graça de Deus me cobrando que eu sou um pecador e carente de Jesus, eu viverei a vida centrada em mim mesmo. Eu viverei na escravidão do eu, dos desejos. Eu viverei uma vida sem graça, sem esperança. Posso ter saúde, mas se eu não tiver a graça, eu não tenho nada. É mais uma desgraça. Vida fútil, sem esperança. Mesmo o homem que chama a Deus de meu Deus, que chama a Deus do meu pastor, mesmo o homem segundo o coração de Deus, ele passa pelo deserto escaldante da vida, pela perseguição, pelo medo, pela angústia. Todos passam. Até o Senhor Jesus passou por ela, passou pelo deserto, por esse mesmo deserto da Judéia. A questão, então, não é evitar o deserto. A questão é você ter Deus para chamar de seu Deus quando estiver no deserto. Quando Davi diz que Deus é o seu Deus, ele está reafirmando que a rocha que sustenta os seus pés na areia movediça das suas próprias emoções é Deus. Quando a sua mente te tomar de pensamentos de medo, de tristeza, de desespero, e você não souber lidar com isso, chame o seu Deus, porque Deus não deixará você morrer desidratado nesse deserto. A lição que nós podemos tirar aqui desse texto é que mesmo quem tem Deus vai para o deserto, mas Deus o alimenta e o sustenta no deserto. Davi não está dizendo que ele sempre seria aliviado no deserto das dores, da sede da alma. O que Davi está afirmando é que se tem alguma coisa que realmente importa na vida, é poder chamar Deus de meu Deus. É por isso que o desejo dele é Deus. Ele aprendeu que a graça de Deus é melhor que a própria vida,
porque a vida sem a graça é desespero. Ele aprendeu que Deus é o bastante, mesmo nessas circunstâncias. Minha amada Tâmaris, você não está sozinha no deserto. Deus está contigo. Ele é o bastante para a circunstância que você está enfrentando, minha amada. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está passando por alguma circunstância, alguma dificuldade na sua vida, lembre-se, você não está sozinho no deserto. Ele te colocou no deserto para você sempre se lembrar que Ele está com você em todo o momento. Se o salmista aqui não tem certeza de quanto ainda vai viver, ele tem plena certeza de como vai viver até que a morte o encontre. O versículo 4 ele disse: por isso eu te bendirei enquanto eu viver. Seja qual for a circunstância, seja qual for o momento, eu bendirei o Senhor. Uma outra parte que os Salmos nos revela é: o homem em busca de Deus faz de Deus o seu deleite. Versos 5 a 8 assim nos diz: como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. A sua satisfação é Deus. O seu desejo não é só Deus, mas a sua satisfação é Deus. Olha o que Davi está dizendo. Ele canta de alegria porque ele está satisfeito. Davi deseja o Senhor mais do que o alimento, verso 5. Em um deserto, o racionamento obrigatório para manter o grupo vivo não era apenas de água. A comida também era racionada, como nós vimos anteriormente. Eles não se deleitavam mais das boas comidas a que estavam acostumados quando saíram fugidos do deserto, Davi e a sua comitiva. Entretanto, se fisicamente Davi não se fartava de alimentos, espiritualmente ele se vê saciado pelo que diz: minha alma se sacia como se comesse carne e gordura, carne gorda e nutritiva. A pergunta é: saciado com quê? A resposta vem na sequência. Pois com lábios exultantes minha boca louva. Em lugar de mastigar alimentos saborosos, a boca de Davi estava cheia de louvores ao nome do Senhor. Amados, quando a gente tem sede de Deus, Deus é a única coisa capaz de nos satisfazer. Não é comida, não é descanso. Quando Davi pensava em Deus, ele não achava um fardo ficar meditando sobre o Senhor, ainda que o seu corpo pedisse por descanso após um dia em circunstâncias adversas. Não, ele não sentia isso como um fardo. Não são as coisas materiais, é só Deus. E isso glorifica a Deus. É interessante quando nós olhamos que essa afirmação e essas palavras de Davi, que faltava-lhe todas essas coisas, que necessárias para o momento que ele se encontrava. Mas o que mais importava para ele era a ausência de Deus. A presença de Deus ali simbolizada através da arca no santuário de Deus. E isso glorifica a Deus. Por fim, a terceira parte que o Salmo revela é: o homem Deus, além de fazer Deus o seu desejo, de fazer Deus o seu deleite, ele tem Deus como a sua defesa. Verso de 9 a 11 nos diz: porém, os que procuram a vida para a destruir abismar-se-ão nas profundezas da terra.
Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Para Davi, ou melhor, antes, vejam as mudanças nas palavras de Davi. Ele usa palavras imprecatórias aqui. E não devemos nos assustar com as palavras aqui expressadas, mas devemos nos lembrar que são formas poéticas de mostrar a realidade. O salário do pecado é a morte. É o que Deus faz com aqueles que não se arrependem. Enquanto Davi busca a Deus, o inimigo está lá fora. A vida acontece. A dor, a perseguição, o sofrimento acontece. E nós somos tentados a deixar de buscar a Deus para nos defender, fazer as coisas do nosso jeito, fazer a justiça com as próprias mãos. Davi não age assim. Ele busca na defesa de Deus. Ele entrega a causa dele nas mãos de Deus. Davi deseja o Senhor mais do que a sua segurança pessoal. Para Davi valia mais que a proteção de uma muralha, também valia mais que a espada empunhada dos seus soldados. Deus valia mais do que tudo isso. O Senhor era mais do que todas essas coisas. A tua mão me direita, o teu poder me sustenta. Basta isso para mim. Não é para menos que Davi deseja tanto estar na presença de Deus. Ele vê o Senhor como a fonte da alegria e segurança. Ao mesmo tempo que sabe que os inimigos não são capazes diante do soberano. É o que nós vimos aqui, o verso de 9 a 11. Assim é chocante e inspirador ver que Davi trocaria tudo o que lhe dava segurança e conforto para andar com Deus e louvá-lo no lugar onde representativamente habitava no meio de Israel. Porém, mais chocante ainda é observar que em nossos dias a busca por segurança e conforto pessoal, esses bens é frequentemente a causa de pessoas abandonarem o Senhor ou deixarem-no em segundo lugar. Por causa de conforto, segurança, descanso e lucros financeiros, muitos crentes que serviam a Deus com afinco vão se afastando aos poucos até que não sentem mais qualquer necessidade de comunhão com o Senhor ou com a sua igreja. É triste olharmos e vermos essa realidade. Que você, meu amado, que você, minha amada, possam fazer de Deus o seu desejo e deleite e descanse nele como sua defesa. Deixe os perversos por conta de Deus. Que Deus trate deles e cuide deles, como Ele cuida de você. Vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigado pela Tua palavra que mais uma vez se faz presente em nossas vidas. Obrigado por essas verdades tão importantes e significantes em nossas vidas. Que o Senhor continue sendo o nosso desejo, a nossa satisfação e a nossa defesa. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que cada um de vocês tenham o restante de semana firmados nas verdades da palavra de Deus. Deus abençoe.